Olá, queridas amigas, queridos amigos, com muita alegria começamos mais um programa Alimento para a Alma, um programa que tem sempre uma novidade, sempre algo que você pode rever, como foi o caso da mensagem de Chico Xavier, que nós já apresentamos aqui e que voltamos a mostrar a você nos programas anteriores, e também, em termos de informação da doutrina espírita, tudo aquilo que possa ajudá-la a enfrentar o nosso dia a dia com conhecimento de causa, sabendo por que precisamos adotar determinadas posturas que são melhores do que outras. No programa de hoje, nós que temos falado bastante sobre essa transformação da humanidade, fomos convidados a participar do segundo encontro espírita da Academia da Força Aérea, que em comunhão com o grupo espírita dos irmãos que fazem parte dessa atividade lá em Pirassununga, o grupo espírita Irmão Gabriel, organizaram este evento com vários convidados. No programa de hoje e no próximo, você vai assistir a várias informações também que lá foram apresentadas para uma seleta plateia de pessoas simpáticas ao movimento espírita, militares, pessoas que estavam desejando conhecer algo mais dessa nova era. Uma construção de todos nós é o título do evento. E para a nossa participação foi escolhido o título Nova Era, a Era do Espírito. Então, já na primeira parte deste programa, você vai ser levado a fazer uma viagem em relação a como o mundo espiritual organiza o progresso da humanidade para que nos tempos em que nós nos encontramos estejam caracterizadas estas preocupações com a espiritualidade. E ao longo deste primeiro trecho, dessa primeira parte, você vai ser convocado a fazer pesquisas, a ir atrás de personagens que são apresentados lá como pensadores que vieram iluminar o caminho da raça humana, naquilo que ficou conhecido como o século da luz, ou iluminismo. Você vai ter inúmeras informações e vai descobrir coisas muito bonitas. Então, prepare-se para que você possa fazer parte dessa primeira viagem e daqui a pouquinho, quando terminarmos este primeiro bloco, nós voltaremos para introduzir o programa da próxima semana. Então, fique conosco, aproveite! Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. Nós agradecemos de coração a toda esta instituição generosa que representa os ideais, às vezes tão esquecidos, brigadeiro, dos civis que, como o senhor mesmo disse, com seus impostos, mantêm as tarefas desta instituição e de tantas outras, mas que certamente vencem pelo ideal, pelo idealismo dos seus membros, os obstáculos que normalmente os dias difíceis colocam para todos nós. Nós saudamos a cada um de vocês, de diversos lugares, de diversas cidades, e esperamos que ao longo deste dia, isto que é muito comentado, é muito decantado, né? Hoje em dia, de renovação, de transformação, possa realmente entrar em nosso coração e em nossa mente, fazendo com que não seja o segundo esperando o terceiro tão somente, mas seja cada um de vocês diferente no terceiro. Sejamos todos nós membros deste projeto. Vamos dar início? Como podem ver, nosso tema, dentro do tema da construção de todos nós, é a Era do Espírito. Nós vamos então pedir que prestem atenção
naquilo que, na era do Espírito, nós procuraremos transmitir modestamente ao coração de cada um. Vamos deixar para depois a identificação do defunto, porque eu tenho certeza que está todo mundo meio curioso para saber quem é que estava ali dentro. Ainda bem que não fui eu, não é? Pensando, espíritas com medo da morte, mas tudo bem. Vamos iluminar a nossa mente um pouquinho com alguns conhecimentos e descobertas. Vamos fazer uma viagem a respeito do que significa essa iluminação. Vamos voltar no iluminismo, uma época muito importante na evolução da humanidade, conhecido como o século das luzes. Nós temos, a partir aproximadamente de 1700, o iluminismo mecanicista, com o expoente em Isaac Newton, e um pouco mais adiante, os desenvolvimentos dessas teorias chegam a partir de 1750 para diante, com as teorias vitalistas, ressaltando a ciência da vida. O iluminismo, para sintetizar, é uma atitude geral do pensamento e de ação. Os iluministas admitiam que os seres humanos estão em condições de tornar este mundo um mundo melhor, mediante a introspecção, o livre exercício das capacidades humanas e o engajamento político-social. Eles veem em um esforço de renovar uma humanidade que tinha passado por um longo período em um processo de escuridão ou de dificuldades nesse sentido. Os pensadores iluministas tinham como ideal levar o conhecimento crítico a todos os campos do mundo humano. A maior parte deles associava ainda o ideal do conhecimento à tarefa do melhoramento do Estado
e da sociedade. Não era só filosofia por filosofia, era uma filosofia em um processo de renovação daquilo que até então estava produzindo um modo de viver que descontentava, naquele período, já uma grande quantidade de criaturas. O uso do termo iluminismo justifica-se pela ênfase nas ideias de progresso, de perfectibilidade humana, assim como a defesa do conhecimento racional como meio para a superação de preconceitos e ideologias tradicionais. Vejam aqui embaixo, olha, supunham os iluministas poder contribuir para o progresso da humanidade e para a superação dos resíduos de tirania e superstição que acreditavam ao legado da Idade Média. As superstições, a falta de um conhecimento empírico, de um conhecimento seguro, fazia das pessoas vítimas de um sistema cruel, indiferente, mesquinho, e que, com o pensamento iluminista, eles procuravam combater. Vejam só os efeitos produzidos por este movimento. Nós não temos muito contato, historicamente falando, com esta análise, porque quando muito estudamos isso na escola, quando ainda tínhamos alguma coisa de filosofia no nosso currículo. Mas o iluminismo se espalhou para os centros urbanos em toda a Europa, como a Inglaterra, a Escócia, os Estados Alemães, os Países Baixos, a Rússia, a Itália, a Áustria e a Espanha. Em seguida, atravessou o Atlântico em colônias europeias que se localizavam já nas novas descobertas, onde influenciou Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, entre muitos outros, e desempenhou um importante papel na Revolução Americana. Por onde passou, vejam só o que produziu a mudança dos paradigmas que o iluminismo apresenta. Seus ensinamentos influenciaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a Carta dos Direitos dos Estados Unidos, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição Polaco-Lituana de 3 de maio de 1791 e a Inconfidência Mineira ocorrida no Brasil em 1789. Vários inconfidentes eram pessoas ligadas a essas ideias iluministas. Outros que nós conhecemos hoje como nomes de avenidas, nomes de ruas, viveram a sua formação cultural europeia à luz de filosofias como esta. Já que estamos falando de luz, vamos pensar no que seja isto, um átomo. É importante porque nossa realidade moderna tem no átomo uma grande base. E logo no começo do século XIX, decorrente naturalmente dos estudos que o iluminismo foi propiciando e a abertura da mente gerou, nós temos o primeiro modelo atômico razoavelmente aceito por Dalton como um modelo que poderia explicar a formação da matéria. Vamos então dar uma olhadinha nisto. O átomo é a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico. Ele apresenta um núcleo com carga positiva e que apresenta quase toda a sua massa. Vejam só quanto pesa o núcleo do átomo. 99,9% do peso total de um átomo está centralizado no núcleo. E os elétrons determinam o seu tamanho, porque existem prótons cercados por poucos elétrons e existem inúmeros outros elementos que têm muitas camadas eletrônicas, que vão estendendo o seu tamanho. Então, o elétron na nuvem que cria ao redor do núcleo determina o tamanho do átomo, mas o peso está concentrado na parte central. O elétron praticamente é irrelevante em termos de massa. Vejam só,
Eu sei que vocês já aprenderam isso na escola, mas vamos fazer uma lembrança, um recuerdo aqui. O átomo mais simples é o que conhecemos por este nome. Mais simples por quê? Porque ele tem um próton só aqui e um único elétron. Carga positiva, carga negativa, girando à sua volta. Esse é o átomo básico, o átomo simples, o átomo que nós vamos encontrar com grande riqueza na natureza, o átomo de hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo. Preste atenção nisso. Compondo 75% da matéria normal por massa e mais de 90% por número de átomos. É encontrado em grande abundância em estrelas e planetas gigantes de gás. Nuvens moleculares de H2, moléculas de H2, são associadas à formação das estrelas. O elemento hidrogênio tem um papel vital em dar energia a essas estrelas através da cadeia de próton-próton e do ciclo da fusão nuclear. Quando as estrelas começam a nascer, a gravidade atraindo essas massas e a colisão delas começa a produzir como efeito o calor e dependendo da quantidade, quando é suficiente, ela se encandece. Esse calor faz com que o hidrogênio se encandeça, a circulação ou o movimento circular aumenta ainda mais a gravidade e assim nasce uma estrela. Nome de filme isso. O hidrogênio, portanto, é o responsável pela composição e luminosidade das estrelas. De suas transformações e interações surgiram os demais elementos que hoje nós conhecemos. Do hidrogênio vieram todos os demais elementos. Eles foram sendo moldados pelas forças cósmicas através dos choques das ações externas e internas, produzindo todos os demais elementos. O nosso Sol é composto basicamente de hidrogênio, 74% de sua massa e 92% do seu volume. E o hélio, decorrência das transformações do hidrogênio, que corresponde a 24% da massa do Sol e 7% do seu volume. Agora vejam que interessante, comparando com o átomo. Quanto é que o átomo tinha de massa no seu núcleo, vocês lembram? 99,9. Vejam aqui, olha, quanto que o Sol detém de massa do nosso sistema solar. O Sol, com os 8 planetas admitidos como planetas, e depois o pobre do Plutão que foi rebaixado, mas que aqui a gente chama de planeta ainda, ele é subplaneta agora. O Sol, só ele, detém 99,86% da massa de todo o sistema solar. Se puséssemos em uma balança, o Sol, ele só, pesaria quase tudo. Teria a massa, vamos dizer assim, correspondente a quase 100%. Ele gera sua energia através da fusão dos núcleos de hidrogênio para a formação de hélio. E, em geral, este é o sistema comum de formação e sustentação de estrelas como o Sol. Ou seja, o peso do Sol, a massa do Sol, melhor dizendo, é quase idêntica à massa do próton, proporcionalmente falando, não é? Em relação ao sistema em que ele se encontra. Átomo, núcleo, 99% da sua massa. Sistema solar, Sol, 99,86% da sua massa. E aqui vocês veem a comparação. Ó, aqui está Mercúrio, Vênus, a nós aqui, ó. Nessa bolinha aqui, ó. Aqui, bem aqui assim, está a Terra, a Lua e 7 bilhões de carinhas estão aí. Depois, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno
e aqui você vê Plutão, ó, pequenininho, uma poeirinha. E depois dele algumas das luas grandes que são razoavelmente volumosas para poderem ser considerados aí neste desenho. No entanto, não esqueçam de uma coisa, isso não está em proporção de distância. A proporção da distância está aqui, ó. Vocês vão ver aqui. Aqui na base está o Sol. Depois vem, logo a seguir, Mercúrio. A distância do Sol está proporcionada nessa linha aqui. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra. Depois vem Marte. Depois vem Júpiter, Saturno, Urano. Netuno está lá em cima e depois nem puseram coitado. O Plutão ficou jogado às traças. Dá para ver por que o Sol tem 99,86% de massa, não é? Olha só. Agora veja só que coisa interessante. Alguns cientistas australianos, e isso não é novidade, é novidade para nós que não temos informações a respeito e não é importante que sejamos informados sobre isso. Mas alguns astrônomos australianos, em um estudo que fizeram com todos estes sistemas de observação espacial que existem hoje, chegaram a esta seguinte conclusão, que foi objeto de divulgação internacional na mídia específica, na BBC de Londres, por exemplo, e também aqui em alguns sites de informação, eles escreveram isso aqui. Ao observarem as medições luminosas das galáxias visíveis, os astrônomos concluíram que na Terra, aproximadamente falando, incluindo Pirassununga, existem 7 septilhões de grãos de areia na Terra. Mas, pelas pesquisas que fizeram, conforme o pesquisador dessa escola de astronomia da Austrália, calcularam aproximadamente 70 septilhões de estrelas no universo visível. Isso já deve estar errado, porque esse estudo foi de 2003. Imagina isso. Isso já deve estar bem superado, mas é o dado que nós temos. Você imaginar que, além do nosso Sol, existem 69 septilhões, e aí um monte de número, para completar os 70 septilhões de estrelas formadas de hidrogênio, como nós vimos até aqui. Não é um número tão comprido que passa de Leme. Se você for pôr assim, né? Vai até para lá de Leme. Você não tem ideia do que é isso. Você não tem ideia nem de quanto é a Mega Sena. Apesar que você gasta, não tem problema, mas 70 septilhões de estrelas no universo. Eu sei que vocês não vão nem dormir hoje por causa desse número. Mas guarde isso na sua memória, porque é uma coisa, como se diz, astronômica. Dá uma olhada nisso aqui agora. A comparação é real de tamanhos. A nossa Terra, e você está aqui, ó. Aí vem Netuno.
A Terra está aqui, ó. Essa estrela tem um diâmetro de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Você já imaginou o tamanho disso? Ó? Se você voasse num avião a uma velocidade de 900 km por hora, sobre a superfície desse planeta, dessa estrela, você levaria 1.100 anos para circulá-la. E ainda existem maiores. Quando isso foi feito, ainda não tinham descoberto o que depois descobriram. Há estrelas ainda mais massivas. Já imaginou 70 septilhões de estrelas? Só estamos falando das estrelas. Ainda tem planetas, ainda tem cometas, ainda tem luas, asteroides. E além deles, poeira. Dona de casa, você estaria perdida se você tivesse que analisar, que dar um jeito no espaço cósmico. Você não ia ter um dia de sossego, porque está cheio de pó. Por que essas mulheres estão dando risada? Ó, poeira e gás intergaláctico, tudo isso formados da matéria básica de hidrogênio e seus derivados. Não são só as estrelas que são formadas de hidrogênio. Também os sistemas que possuem as partes sólidas, como é o nosso planeta, os elementos que compõem o nosso planeta são derivados do hidrogênio. Haja matéria, não? É muita coisa. Pois então, haja matéria, não? Você já pensou o volume de matéria que está espalhado pelo universo? Quantas estrelas, planetas, cometas, asteroides, rochas, gás intergaláctico, poeira cósmica que está permeando todo o nosso universo? É uma magnitude intensa, imensa, gigantesca, que nos dá a dimensão da nossa pequenez. Imaginar que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra, mais estrelas no espaço do que aquilo que você encontra em uma praia ou em todas as praias e desertos que existem no mundo. 70 septilhões de estrelas. Quanto mais a gente fica sabendo desses números, mais a gente se impressiona com eles. Mas no próximo programa, na semana que vem, você poderá surpreender-se ainda mais profundamente com as dimensões cósmicas, com a comparação que temos para apresentar a você do tamanho do nosso sistema com o tamanho do átomo. Porque é tudo meio parecido, né? O átomo, que é composto por núcleo e elétron, ele também parece o Sol no meio do sistema solar com os planetas, não é? Então, no próximo programa, para o qual nós convidamos você e seus amigos que assistam, você poderá estar inserido nesta comparação, exatamente para ampliar a sua capacidade de pensar o porquê que agora nós estamos vivendo a era do Espírito. Sendo tão grandiosas as coisas como são na matéria, por quê? Que agora é o Espírito que é o importante. Nós esperamos que você tenha gostado deste primeiro programa. Nós tivemos que dividir a palestra em 2 etapas, não é? Para que ela pudesse ser apresentada a você. Mas na próxima semana você terá o complemento daquilo que hoje você viu. Esperamos que você goste. Agradecemos muito o carinho de todos, a presença em nosso site Mensagem Fraternal, os e-mails nos estimulando, dando sugestões, fazendo agradecimentos para nós. Isso é uma riqueza que a gente sabe que não merece, mas que a gente agradece muito essa generosidade que vocês têm conosco. Muito obrigado, esperamos nos ver na próxima semana e que esta semana seja de reflexão sobre a Era do Espírito. Muita paz.